Lucas capítulo 1, versos 26 a 38, assim diz a inerrante e infalível palavra do nosso Deus. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta salvação, esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então, disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar, clamando ao Senhor pela iluminação do seu Espírito. Amado Deus, tua palavra foi lida. A tua palavra não erra, Senhor. Tua palavra jamais falha. E nós carecemos de ti para entendê-la e compreendê-la e crer nela e amá-la e guardá-la no coração e praticá-la durante a semana e falar dela aos outros. Assim, Senhor, desvenda os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da tua lei e renova em nós um coração que guarda a tua palavra para não pecarmos contra ti. Instrui-nos, corrige-nos, repreende-nos, exorta-nos e encoraja-nos. Nós clamamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Não, irmãos, não é Natal. Natal não está chegando. Eu sei que a gente costuma ler esse tipo de livro, esse tipo de relato só no Natal, né? A época do Natal é a época propícia para falar do nascimento de Jesus. Não, está longe do Natal ainda. Mas é momento de falarmos que o Senhor enviou o Redentor, que o Senhor nos deu o Rei. No sermão passado, nós vimos como a Escritura Sagrada ensinou que a queda reduziu todo o gênero humano a um estado deplorável, um estado de pecado e miséria. Nós vimos então que este estado atinge a todos, desde a pessoa mais simples até o rei mais grandioso, como foi o rei Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá. Ficamos todos nós à mercê do império das trevas, e por isso concluímos o sermão da semana passada dizendo: nós precisamos de um rei. E eu não contei para vocês quem era o rei. Eu espero que vocês saibam quem é este rei. E se não sabiam, agora estão sabendo. O Senhor nos deu o rei. O sermão desta manhã nos ensinará sobre a misericórdia e a graça do Deus que providenciou o rei para nós. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É assim que Paulo fala aos Colossenses. Por isso o título do sermão desta manhã é: O Senhor nos deu o rei. Esse rei é Jesus. Esse é o rei poderoso, bondoso, reto e perfeito. A exata expressão do ser de Deus. Este é o rei de que nós precisávamos. Este é Jesus. Olhando para o texto, nós percebemos que ele começa com um cenário. Neste cenário nós temos o 6º mês, e o contexto mostra que o 6º mês é o 6º mês da gravidez de Isabel, ou Elizabeth. Isabel era a mulher de Zacarias, que concebeu e ocultou-se por 5 meses. No 6º mês da gravidez dela, então aparece este anjo Gabriel, enviado da parte de Deus,
para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Nazaré era uma cidade que ficava a cerca de 100 quilômetros ao norte de Jerusalém. Sua localização é meio imprecisa, mas a gente sabe que é próximo disso. Ficava ao norte ainda de Samaria. E ela era uma aldeia muito pequenininha, muito insignificante. Pessoas que moravam lá não eram grandiosas. Tanto que depois os fariseus combatem uns aos outros, dizendo: acaso sai alguma coisa boa de Nazaré? Surgiu algum profeta de Nazaré em algum momento? A verdade era que não saiu. Nazaré não tinha grande visibilidade no reino de Israel. O anjo então vai àquela cidadezinha pequena falar a Maria. Maria é descrita como noiva de José, uma virgem desposada. O contrato de noivado naquela época era um contrato firmado entre um homem e uma virgem para que eles contraíssem casamento cerca de 1 ano depois. Mas ao longo daquele 1 ano, ela já era tratada como sua esposa, ainda que eles não coabitassem. Ela é chamada de esposa dele. Então, esta virgem desposada a José está então desposada com um homem que é chamado como alguém que pertencia à casa de Davi. É um homem da família real. Não é um rei. Ele não é rico, mas ele é da família real. Ele é da família de Davi. Então, a ênfase verbal deste cenário é que o anjo é enviado da parte de Deus. Nós temos toda essa descrição enfatizando que, de fato, aquele que falava da parte de Deus. Nós já vimos em sermões anteriores que Deus fala e faz acontecer. Se Deus fala, acontece. Se Ele não fala, não acontece. E Ele fala antes de acontecer, para mostrar que Ele é Deus. De fato, essa é uma das maravilhas que nos faz perceber como o Senhor verdadeiramente é Deus. Ele fala e acontece. Ele fala antes de acontecer. Deus está falando. Muito em breve, algo espetacular está para acontecer. Partindo para o verso seguinte, nós percebemos que o anúncio do anjo começa com alegra-te. Mas se você ler este versículo na versão Nova Almeida e atualizada, que é a terceira edição da versão que nós usamos, o anjo não fala alegra-te, o anjo fala salve. O que está acontecendo aqui? É salve ou é alegra-te? O verbo grego utilizado é um verbo imperativo do verbo alegrar, haire. Então ele poderia ser traduzido como alegra-te, mas ele nunca é traduzido como alegra-te no Novo Testamento, nunca. Ele sempre é traduzido como salve. É uma saudação utilizada na época grega, na língua grega. Então, de fato, nós cremos que a tradução da Nova Almeida atualizada é melhor aqui. O anjo está saudando Maria. De fato, se você tem uma raiz católico-romana ou romanista, a partir de hoje chamarei católicos romanos de romanistas, tá? A igreja de Roma. Não é a igreja católica. Católico significa universal, que faz parte da igreja universal do nosso Senhor. Eles não são a igreja universal. E nem a outra igreja universal é a igreja universal, ok? Então eu chamaria eles de romanistas. Romanistas são católicos romanos, ok? Então, os romanistas, inclusive, se você tem essa origem, você deve lembrar-se, esse versículo deve te lembrar de alguma coisa, né? Salve Maria. Aqui nós trazemos como muito favorecida, poderia ser cheia de graça, o Senhor é contigo. Isso deve te lembrar uma reza feita a Maria pelos romanistas. Mas é engraçado que Maria não é exaltada neste lugar. Aqui na Escritura Sagrada, ela é saudada e ela realmente é abordada, mas ela é abordada como alguém que é muito favorecida, cheia de graça. Maria é alguém que desfrutou da graça de Deus, do favor imerecido do Senhor. E o anjo está abordando ela para dar a ela excelentes notícias, que não provém do seu mérito. Maria não vai receber notícias porque ela é muito justa, porque ela nunca cometeu pecado, como afirmam os romanistas. Ela vai receber excelentes notícias por causa da graça de Deus. Maria irá receber excelentes notícias que provêm da graça de Deus, do favor imerecido do Senhor. A primeira notícia que ela recebe é: o Senhor é contigo. Essa é uma expressão da presença pactual, da presença abençoadora de Deus. O Senhor falou isso em primeiro lugar para Abraão. Ele disse: a minha aliança será contigo.
E toda vez que ele repete isso, ele repete como ele mesmo estando com as pessoas. A Isaac Deus disse, eu serei contigo. A Jacó Deus disse, eu serei contigo. A Moisés ele disse, eu serei contigo. A Josué ele disse, eu serei contigo. A Gideão ele disse, eu serei contigo. A Jeremias ele disse, eu serei contigo. A Israel como um todo ele disse, eu sou contigo. E quando Deus fala a Davi, ele assim diz em 2 Samuel 7, eu fui contigo por onde quer que andaste. E agora Maria é adicionada a esta galeria. A Maria, o anjo diz, o Senhor é contigo. Maria está nesta galeria da aliança, nesta relação de pessoas singulares na história da redenção, a quem Deus diz, eu sou contigo. Vocês são meu povo e eu sou o seu Deus. Este é o Deus da aliança, o Deus que se aproxima de nós para dizer, eu estou contigo. E assim Maria recebe este anúncio do anjo. O Senhor é o Deus dela e por meio dela trará a cumprimento as suas promessas. Maria fica confusa, diz o verso 29, que ela se perturbou muito e começou a pensar no que significaria essa saudação. E o anjo então vai explicá-la o que isso significa. Ele começa dizendo, Maria, no verso 30, não temas. Essa também é uma ordem comum no Antigo Testamento, sempre dada àqueles que estavam prestes a enfrentar grandes tribulações. Ela é dada a alguém que ia ficar velho sem herdeiros, ela é dada a alguém que iria ter de peregrinar no Egito, ela é dada a um povo que teria de peregrinar no deserto, teria de guerrear em Canaã, ela é dada a Josué, que iria liderar o povo de Israel, também a Moisés, e ela é dada a Davi, que teria de fugir dos seus inimigos. Não temas. Uma ordem dada àqueles que estão prestes a receber notícias de certa tribulação e provação. Maria também receberá notícias de certa tribulação e provação. Que notícias são essas? Estão ali a partir do verso 31. Conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Maria é virgem. Maria iria conceber e dar à luz um filho em sua virgindade, estando ainda desposada, não estando casada. E nós vemos como isso, no relato de Mateus, traz muita perturbação para José, para sua família. Ele pensa inclusive em devolvê-la para sua casa, em deixá-la para não difamá-la. Existe uma provação, uma tentação aqui. Existe algo que acontece com Maria que poderia trazer-lhe temor. Mas a mensagem de Deus mediante o anjo é, não temas. Achaste graça da parte de Deus. Mais uma vez enfatizando que o favor imerecido de Deus está com Maria, para que ela suporte essas provações e então dê à luz a este que ela chamaria de Jesus. Jesus é um nome equivalente ao nome Josué na Escritura Sagrada. Em grego, os dois nomes são idênticos. O texto grego do Antigo Testamento chama Josué de Jesus, e Jesus também é o nome de Jesus no Novo Testamento. Ele significa basicamente o Senhor é salvação. Era um nome bem comum naquela época. Não tinha nada de único ou muito especial neste nome. Mas em Mateus mostra que o significado dele é extremamente especial e precisava ser atribuído ao Messias. Mateus diz que este nome seria o nome dele, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. O povo de Israel estava escravizado pelo pecado, nós falamos sobre isso na semana passada. Estavam debaixo do domínio do imperador das trevas, e eles precisavam deste rei que traria salvação aos cativos, aqueles que estavam presos pelas algemas do pecado e da morte. Jesus é este rei, e por isso ele recebeu esse nome. Maria seria a portadora desse rei. Maria iria enfrentar a dor e a agonia de engravidar antes de estar legalmente casada e dar este filho à luz. E ela teria depois, como afirma Simeão, ela teria uma espada atravessada na sua alma, ao ver este mesmo filho sendo traspassado na cruz. Maria precisará de muita graça de Deus para suportar as provações que lhe virão. E o anjo prossegue na descrição deste filho de Maria no verso 32, ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo.
Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Aqui é onde fica mais clara a revelação de que este que nascerá é verdadeiramente o rei de que nós sempre precisamos. E o rei de quem Deus sempre falou, desde Gênesis 3,15, prometendo o filho da mulher que nasceria e pisaria a cabeça da serpente. Pois é este. É o filho de Abraão, é o filho de Judá, é o filho de Davi. É o nosso Redentor, Cristo Jesus. Em 2 Samuel 7, Deus havia firmado esta aliança com Davi, que colocaria um filho dele no trono para sempre. E no Salmo de número 2, este filho é chamado de ungido. Ungido, preste atenção, ungido em hebraico é a palavra Mashiach, e em grego é a palavra Christos. Então toda vez que você lê Messias e Cristo no Novo Testamento, leia ungido, para você entender o que está acontecendo. Messias ou Cristo significam ungido, e ungido é o filho de Davi, o rei de Israel. Assim como também os profetas e sacerdotes eram ungidos, nós veremos isso mais à frente nas nossas exposições. Jesus é o profeta, sacerdote e rei por excelência. Ele é o Mashiach, ele é o Christos, ele é o ungido de Deus. Ele é a culminação de todo o plano de Deus, desde sempre, no ventre de Maria. O ápice da história da revelação. A pessoa que reúne em si mesma a máxima justiça, a máxima glória, será concebida no ventre de Maria. E a virgindade de Maria volta à tona no texto agora. Porque ela pergunta no verso 34, como? Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. E a resposta do anjo vem então: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Aqui é feita uma alusão a Gênesis 1. Em Gênesis 1 nós lemos que no princípio criou Deus os céus e a terra porém era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Assim, o Espírito de Deus é retratado em Gênesis 1 como aquele que é o agente na primeira criação. Pois muito bem, na nova criação que é inaugurada em Cristo Jesus, aqui está o Espírito de Deus cobrindo Maria com a sua sombra, de maneira que Deus está comunicando para ela o que vai acontecer dentro do seu ventre. É um milagre da nova criação. Isso responde às nossas curiosidades? Não. A gente fica se perguntando, tá, mas e aí? Como é que surgiu o cromossomo Y lá dentro? Afinal de contas, nós sabemos, né, agora tem um óvulo, tem um espermatozoide, tem que juntar. Será que Deus criou um espermatozoide dentro do ventre de Maria? Ou será que ele fez o óvulo de Maria ter uma mutação genética? Queridos, a palavra de Deus não responde às nossas curiosidades. A palavra de Deus manifesta o poder criativo de Deus. Essas questões, essas minúcias biológicas que vêm à nossa mente não têm importância nenhuma para o Senhor, porque Ele não se digna a ficar respondendo a todas as nossas curiosidades. Se o Senhor Deus tem poder de criar tudo do nada, Ele tem poder de fazer Maria conceber Jesus Cristo virginalmente. Isso parece milagre? É milagre. E de fato esse é um milagre que dividiu a igreja presbiteriana no começo do século XX, lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos eles começaram no começo do século XX a dizer que os pastores poderiam ser ordenados, sem crer no milagre do nascimento virginal de Cristo Jesus. Tal era o liberalismo teológico que estava dominando a igreja. Eles estavam dispostos a ressignificar os textos da Escritura Sagrada e lê-los completamente contra o seu sentido claro, pelo medo de dizer que Deus faz milagres. Pelo medo de dizer que o Criador dos céus e da terra, de alguma maneira, fez com que no ventre de Maria nascesse o Filho de Deus. Nós não somos destes. Nós não temos medo de afirmar os milagres de Deus. Ele faz contra a natureza,
ele faz contra as circunstâncias secundárias. Ele faz surgir como cromossomos Y onde eles não deveriam existir. E este é o nosso Deus. E é por isso que Ele é Deus. Senão Ele seria um igual a nós. Ele não é um igual a nós. O Senhor está fazendo. E de fato, um sinal agora é dado para o que o Senhor está fazendo. O verso de número 36 não está na nossa tradução, mas está no texto grego, começa com eis. Eis é uma palavrinha para chamar a atenção ao que vem depois. Eis é uma palavrinha que significa veja, presta atenção. O anjo está dizendo para Maria, presta atenção, olha só. Isabel, tua parenta, lembra da tua parenta? Estéril, né? Chamavam ela de estéril. Vá visitá-la. Ela já está no 6º mês de gravidez. Ela concebeu na sua velhice. Aquela que era chamada estéril, concebeu na sua velhice. Isto lhe seria como um sinal para confirmar ainda mais a palavra profética, porque Isabel será visitada por Maria no texto seguinte. E nós perceberemos como o encontro delas é maravilhoso. No encontro delas, o nenê se estremece no ventre de Isabel. E ali, Maria iria então se lembrar do que o anjo lhe teria falado. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Esse é um versículo lindo na Escritura Sagrada. Mas mais lindo ainda é perceber que ele é uma citação do Antigo Testamento. No português a gente não consegue ver isso. Se nós lêssemos grego, em Gênesis 18:14 e Lucas 1:37, nós perceberíamos que os textos são praticamente idênticos. O que está acontecendo em Gênesis 18:14? Deus está falando para Abraão: não há impossíveis para mim. No texto em português está escrito: acaso há coisa demasiadamente difícil para Deus? E qual é o contexto lá? O contexto é que ele havia acabado de anunciar que Isaac nasceria. Os irmãos se lembram, quando Abraão é visitado por aqueles 3 homens, ele os recebe com hospitalidade, e então aquele homem diz: daqui a 1 ano eu voltarei, e a tua mulher irá conceber, e Sara ri. E o homem pergunta para Abraão: por que ela está rindo? Por que ela está rindo? E numa tradução do texto grego, ele perguntaria assim para Abraão: acaso a palavra de Deus seria impossível? O que o anjo está falando para Maria é: a palavra de Deus não será impossível. A mesma palavra que disse que Isaac, o descendente de Abraão, nasceria, é a palavra que vem a Maria para dizer: Jesus, o verdadeiro descendente de Abraão. Esse é o argumento de Paulo aos Gálatas. O verdadeiro descendente de Abraão, o verdadeiro Isaac, agora está para nascer. A palavra que Deus profere não será impossível, não será destituída de poder. Se Deus fala, acontece. Se Deus prometeu, Ele cumpre. Se Deus anunciou, Ele fará vir à tona. E isso é consolo para nós, porque ao longo da história da igreja tem sido assim. Desde Adão, Deus fala e cumpre. E Deus falou a nós também, não falou? Nós não temos as suas ricas e benditas promessas na Escritura? Ele falou, Ele vai cumprir. Ele prometeu a nós. Ele prometeu que nós seríamos odiados pelo mundo. E isso tem se cumprido, não tem? Ele prometeu que enfrentaríamos várias tribulações para adentrar o reino dos céus. E isso tem se cumprido, não tem? Mas Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele prometeu que todas as coisas cooperariam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não prometeu? Ele não prometeu que nada poderia nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Ele não prometeu que nos transformaria de glória em glória, à imagem de Cristo Jesus? Ele não prometeu que Cristo voltaria? Ele prometeu. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu que Cristo voltará,
e estabelecerá o seu reino sobre toda a terra, e exterminará pecado e morte, e nós reinaremos com ele pelos séculos dos séculos, em um corpo ressurreto e glorificado. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir todas as suas promessas. É isso que deve trazer alento ao nosso coração. Saber que assim como ele tem cumprido tudo aquilo que ele falou desde Gênesis 3:15 até Malaquias 3, na pessoa de Cristo Jesus, ele continuará a cumprir. Ele continuará a cumprir. Nós temos a presença de Deus. Nós temos o amor de Deus. Nós temos o Espírito de Deus habitando em nós como igreja e em nós como indivíduos. Nós temos a palavra dele, os sacramentos. Deus nos deu tudo de que nós precisamos para suportar estes tempos maus até o dia em que eles acabarem. Até o dia em que Cristo Jesus virá e não haverá mais choro, nem dor, nem lágrima, nem sofrimento, nem morte, nem pecado, nem nada dessas coisas que nos assolam dia após dia. Ele prometeu. Ele vai cumprir. A resposta de Maria é uma resposta de confiança e de submissão. Diz o verso número 38. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. A submissão de Maria ao desígnio de Deus é impressionante. Nós sabemos que no contexto dos romanistas, Maria é adorada. Eles vão dizer que ela não é adorada, eles vão dizer que ela é venerada. Romanistas fazem uma distinção entre adoração e veneração. Adoração é somente a Deus, veneração é aos santos. E Maria ganha uma hiperveneração. Bom, na hiperveneração de Maria, então ela é chamada de rainha do céu. Esta daqui não é a descrição de uma rainha do céu. Esta daqui é a descrição de alguém que se coloca e diz: aqui está a serva, a escrava do Senhor. Ela se submete ao plano de Deus. Ela não governa. Ela não conquista nada por mérito próprio. Ela recebeu uma graça da parte de Deus de carregar a promessa do Messias no seu ventre. Deus encarnado no ventre de Maria. Ela não fez por mérito próprio. Ela recebeu graça da parte de Deus. E se coloca como uma escrava de Deus para fazer o seu desígnio. Ela está dizendo a Gabriel: Gabriel, quem que sou eu? Eu não sou ninguém. Eu não sou nada. Eu sou uma pecadora salva pela graça. Mas aqui estou eu, serva do Senhor. Que a palavra que Deus enviou por tua parte, lembre-se, o anjo é enviado da parte de Deus, que a palavra que Deus enviou por você se cumpra na minha vida. Tenhamos nós igualmente este mesmo sentimento de Maria, de submeter-se ao único Deus e ao seu bendito plano para a nossa vida, sabendo que é o melhor, sabendo que este plano renderá a máxima glória a Ele e somente a Ele. Eu quero concluir o sermão desta manhã com as palavras iniciais do Cântico de Maria, que estão nos versos 46 e 47 de Lucas 1. Maria, então, recebe essas palavras do anjo, faz uma visita a Isabel e canta assim, versos 46 e 47 apenas. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Esta é Maria, uma adolescente provavelmente nesta época, aos nossos dias, né? Talvez aí cerca dos seus 14, 15 anos, ninguém sabe a idade de Maria, mas pela cultura da época e pelas descrições, aparentemente ela tinha essa idade. Já pensou palavras assim saírem da boca da sua filha de 15 anos? É maravilhoso. É maravilhoso. Porque ela se submeteu ao plano de Deus. E ela reconheceu que o Senhor, então, o seu Salvador, perceba, Deus é o Salvador de Maria. Como é que ela pode ser alguém sem pecado? Deus a salvou de quê? Maria é uma pecadora salva pela graça de Deus. Ela não é a rainha do céu, ela não viveu sem pecado, ela não ascendeu aos céus em corpo glorificado, e ela não é mediadora entre Deus e os homens, todas as coisas que os romanistas afirmam, fazendo dela um Deus. Coisas que são atribuídas somente a Deus e somente a Cristo Jesus, são atribuídas a Maria.
Porque é isso que acontece com os idólatras. Eles se tornam tolos em seus próprios pensamentos. A igreja romanista não está melhor agora do que era nos dias da Reforma. Está pior. Porque todas essas doutrinas são recentes na história da igreja. Século XIX e XX. Assunção de Maria, século XIX e XX. Imaculada Conceição, século XIX e XX. Maria repudiaria essas afirmações dos romanistas, com certeza. Ela não se vê como a rainha dos céus. Ela é uma santa mulher de Deus e nós precisamos reconhecer isso. Maria é um exemplo de submissão ao Senhor, um exemplo de confiança no Senhor. Nós não podemos ir para o outro extremo de adoração, nós irmos para o desprezo. Maria é retratada como uma santa mulher de Deus. Mas ela é santa porque ela está unida ao santo ente que está no seu ventre, ao Filho de Deus, assim como nós somos santos também. Ela é um exemplo para nós porque ela é imitadora de Cristo Jesus, que se humilhou para se fazer servo no ventre dela. E assim ela também se humilha na presença de Deus para fazer a sua vontade. É Cristo que é o mediador. É Cristo que deve ser exaltado, porque Cristo é o Rei que Deus enviou para nos libertar do império das trevas. O Senhor nos deu o Rei, Jesus Cristo, Salvador meu, Salvador seu, Salvador de Maria e Salvador de todos aqueles que desde Adão confiam somente em Deus para serem perdoados e aceitos por Ele. Que Deus nos ajude a cumprir a sua palavra e a nos humilharmos diante da sua poderosa mão, louvando a este Rei que é digno de adoração pelos séculos dos séculos.